Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Liliana Borges, David Santiago. Eu sou a Sónia Sapage e vou estar a moderar a conversa desta quinta-feira, como é habitual. Tive algumas dúvidas sobre se devíamos voltar a falar sobre o 25 de novembro, agora que a cerimónia já aconteceu, mas decidi encerrar o assunto. Espero que estejamos todos de acordo em virar a página. Prefiro que nos dediquemos à declaração de ontem do Primeiro-Ministro, marcada para o final do dia. Luís Montenegro insistiu muito no facto de Portugal ser um dos países mais seguros do mundo, embora tenha dito que esse contexto não é um dado adquirido para todos. E São José, pergunto-te o que é que tu registaste da declaração do Primeiro-Ministro, que já foi muito criticada pelos partidos e não só, entretanto. o que é que eu registrei? Que ele salientou que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, o sétimo, tanto quanto creio. Fez uma intervenção securitária. A primeira coisa que me saltou ao ouvir aquilo foi que quem tem um problema de grande insegurança é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem um problema real de insegurança porque ele está provavelmente preocupado, admirado, depois de 7 meses de governo, com medidas muito simpáticas, a mostrar que faz, que é fazedor, não descola nas sondagens. E, portanto, no seu empenho de tentar captar votos, está a colar-se a um discurso securitário do tipo do Chega, que é um bocado assustador, até para o que é a história do PSD. E que é um pouco contraditório com tudo o que ele vinha dizendo antes. E contraditório com o que é o país, um dos países mais seguros, como ele diz. Sim. Se isto é preciso num país dos mais seguros, então o que é preciso num país que não seja seguro? Ou seja, só uma nota, sintomático disso mesmo, o Chega é o único partido que concorda com Pronto, mas deixa-me só acabar. Era só isto. Eu depois saliento também que ele faz uma coisa que é a banalização das comunicações ao país. Ele faz uma comunicação ao país em que não comunica nada, em que fala de combater percepções, numa atitude extremamente securitária, repito, para um partido como o PSD, e depois faz uma comunicação ao país para fazer um anúncio que podia ser feito no fim do Conselho de Ministros de hoje, e ainda por cima um anúncio desfasado, porque o ex-ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já veio a público dizer à RTP que os 20 milhões de euros para comprar viaturas para as polícias que ele ontem anunciou estavam inseridos na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos do anterior governo, este concurso faz parte de um programa, portanto, já estava de financiamento, que já estava previsto, e que em fevereiro já foi adjudicado um concurso internacional que tinha sido aberto para a compra de 30 milhões de viaturas. 30 milhões para comprar viaturas, deixa-me só... Sim. 20 milhões para comprar novas viaturas. O anterior 30 milhões. 30 até havia 60 milhões, segundo diz, Sim, disponíveis ao todo, no âmbito sim. do programa. Deixa-me só dizer uma coisa, no Conselho de Ministros o Governo agora vai desmentir, ou seja, vai dizer que isto é um investimento novo, vai desmentir aquilo que diz o José Luís Carneiro. Pronto. Olha, essa dá uma informação- prova dos factos. É uma ideia para uma prova dos factos, mas nós não tivemos muito tempo, mas é só para dizer porque eu tenho a informação que o Governo vai de facto fazer isso agora às 3 da tarde. Nós bem, mas estamos Nós estamos a gravar só- antes do Conselho só de Ministros, para- do briefing Mas do o que Conselho é de facto é Ministros. que há um concurso Vai que haver foi uma aberto disputa já. sobre se é verdade ou Pronto. mentira. Pronto. E calmo. Já estamos a acho que- antecipar notícias. Montenegro falou aos portugueses e falou talvez em excesso para os eleitores do Chega. Eu também concordo que se calhar mostra alguma insegurança eleitoral, mas também falou para as forças de segurança, de facto, quando anunciou a valorização das carreiras, o investimento em meios que vocês já referiram. A ti, Liliana, eu perguntava-te que objetivo é que achas que ele tinha em mente, se era tranquilizar as pessoas, se era tranquilizar os polícias,
Isso foi cumprido, no fundo? Eu acho que o facto de me fazeres essa pergunta mostra que estamos todos um bocadinho baralhados com a intervenção de Luís Montenegro e que o objetivo que ele tinha não foi concretizado, porque se ele pretendia passar uma mensagem, essa mensagem não chegou às pessoas, porque estamos todos a questionar porque é que ele falou, porque é que ele decidiu surgir e falar ao país num dia em que se estava a discutir o orçamento do Estado, portanto a agenda política não estava propriamente vazia, e há aqui uma divisão de atenções que ele nos exige. E a verdade é que as críticas que lhe chegam dos partidos da oposição, como era expectável, mas chegam também dos próprios agentes de segurança. O sindicato da PSP considerou que este anúncio era estranho, portanto toda esta comunicação não parece ter sido eficaz. E é isso que se pretende de um primeiro-ministro que, de regra geral, tem procurado uma estratégia de controlo, não das vezes que aparece em público, mas também das vezes que fala aos jornalistas e faz declarações. E todos nós sabemos, e ontem, quando os jornalistas começam a receber a mensagem de que o Luís Montenegro ia falar ao país, gera-se sempre um sentimento de ansiedade, de inquietação, porque uma comunicação ao país às 8 da noite tem um peso político, portanto não se percebe muito bem como é que se procura tranquilizar fazendo-se com uma comunicação a esta hora para anunciar um conjunto de medidas, como o David disse agora, iremos conhecer o seu detalhe esta tarde durante o Conselho de Ministros, portanto... Uma medida, um investimento, no fundo. Sim, mas irão ser apresentadas mais? A valorização das carreiras será mais medidas, não é? Não, já há um acordo para a valorização das carreiras. Não há mais nada, então? Já houve esse acordo que terá efeitos. Eu com aquela declaração achei que podia haver mais qualquer coisa na mão. Provavelmente fecharam o acordo. Hoje poderá. O acordo já bem, não sei, já é conhecido, o acordo já foi alcançado, não é? Mas estão a perceber o que é que está a acontecer aqui? Estamos todos a... Completamente. Não, mas o acordo já foi alcançado com as forças de segurança para a valorização dos rendimentos das forças de segurança. Sim, havia a questão dos suplementos, etc. Eu, com a declaração de ontem, achei que podia haver mais qualquer coisa. Ele ontem não disse, pode haver hoje no Conselho de Ministros alguma novidade. Ele ontem, de novidade, só fala nos 20 milhões, isto acreditando que de facto é um investimento novo. Partindo desse princípio, não sabemos neste momento, porque sabemos que o Governo vai dizer que é novo e vimos o anterior Ministro a dizer que não e, portanto... Em rigor, este Governo, desculpa, Sónia, só para concluir, em rigor este Governo tem um historial de apresentar como suas medidas que na realidade já estavam a ser executadas por o governo anterior, não é? Que tinham sido deixadas pelo Governo Socialista ou que até seriam ideias do próprio PS. Recordo-me, por exemplo, do complemento solidário para idosos que lançou logo uma disputa no arranque desta legislatura. Portanto, esta confusão também é própria deste Governo e era importante que soubessem tornar mais eficazes as suas comunicações. E para responder diretamente à tua pergunta, não sei qual é que é o objetivo e isso é um problema. E para mim também é um bocadinho difícil de compreender o timing, como tu disseste, em pleno processo orçamental. Ele não falou muito sobre aquele caso em geral, no dia em que aconteceu, na altura em que aconteceu, não lhe ouvimos muitas declarações. E de repente marca uma declaração para as 8 da noite que tem de facto peso institucional. Portanto, enfim, ele nesta declaração acabou por tratar de questões muito internas da polícia, parecia quase o chefe das polícias a falar. E eu pergunto, David, se é isso que esperamos de um primeiro-ministro e se de facto, tornando-se isto regra, não é uma banalização, este tipo de assuntos regra não é uma banalização das declarações ao país? Eu respondo já à tua pergunta. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que aquilo que vocês dizem agora, o porquê, o timing, essa estranheza, eu acho, é a minha interpretação, que ele tentou capitalizar politicamente as notícias do dia, era dos interrogatórios a 10 jovens. Mas capitalizou? Pois, não sei, mas eu acho que ele tentou. Acho que foi a única justificação que eu encontro é no dia em que houve notícias do interrogatório àqueles 10 jovens e que acabamos o dia a saber que houve 3 detenções. Eu acho que ele tenta, lá está, a mostrar que é fazedor, embora isto não dependa diretamente do governo, e que foi eficaz. Eu acho que, como nós escrevemos na edição desta quinta-feira no Público, o Primeiro-Ministro parece que vestiu a farda das forças de segurança, trouxe uma espécie de porta-voz do sindicato, uma coisa assim do género, para vir reivindicar precisamente o que as polícias pedem, que é mais meios humanos e materiais, maior capacidade de ação, maior presença nas ruas. E por isso eu acho que o que foi mais estranho nesta comunicação ao país foi tal inexistência de novidades, excetuando a tal questão que vamos ver dos 20 milhões para novas viaturas. Eu acho que de resto o que o Luís Montenegro fez foi puxar dos galões da valorização dos rendimentos das forças de segurança que resulta do acordo já conseguido por este governo, da articulação entre as várias polícias e a respectiva competência, ou ainda
ele ontem fala também daquele plano, ele não diz diretamente, mas ele fala daquele plano, Portugal Sempre Seguro, mas que isto resulta também de alguma forma daquele anúncio que nós tivemos no congresso do PSD em outubro. Eu fui recuperar aqui o que ele diz nesse congresso. Ele fala num plano, portanto, para reforçar a proximidade e visibilidade das polícias na rua, fala também da questão da videovigilância, do reforço, e diz que, considerando que não, e depois ontem já diz que não podemos, justificando isto, que não podemos dormir à sombra da bananeira por sermos um dos países mais seguros do mundo. Ora, isto parece um bocado contraditório, mas eu acho que com isto o que ele está a fazer no fundo é, de alguma forma, a tentar aproximar-se daquilo que possam ser preocupações de alguns portugueses ou dos portugueses, porque pode haver mais ou menos a percepção de insegurança, mas há sempre essa preocupação com a segurança e, portanto, nenhum português vai achar mal que haja um reforço de segurança. E, por outro lado, é tentar canibalizar um bocado o discurso do Chega e, sobretudo, agradar muito as forças de segurança, que é onde o Chega é muito forte. Nós sabemos que o apoio ao Chega é muito forte nas forças de segurança. Parece-me que é isso. O nosso título do Congresso já era sai de Braga com um pendor securitário. Exatamente. Mas ou tu vives no país mais seguro do mundo, ou tu tens de reforçar a segurança. Se tu vives num país mais seguro do mundo, não é suposto teres um discurso sobre reforçar a segurança. Mas ele tenta ir aos dois mundos, não é? Exato, ou seja, não partir da factualidade para tentar chegar ao outro lado. Deixa-me só mesmo terminar de dizer isto e depois serei breve no segundo tema. Eu acho que convocar, porque isto já foi dito, mas acho que devemos dizer, convocar o país para o ouvir no horário nobre das televisões, acho que pressuporia uma comunicação solene e com substância, e não foi isso que nós tivemos. No fundo, foi uma declaração em que o Primeiro-Ministro se mostrou preocupado com o fenómeno da segurança, tentando agradar, lá está, a população em geral, às forças de segurança e ao Chega em particular. E, portanto, respondendo, lá está, à tua pergunta, eu acho que se ele vier a insistir neste tipo de comunicação ao país, sem dúvida nenhuma, ele arrisca banalizar, eu diria, não necessariamente a palavra, como acontece com o Marcelo Rebelo de Sousa, mas banalizar a solenidade das suas intervenções. São José, um dos temas que marcou esta semana, e para mudar de assunto, foram as presidenciais. Ainda nos falta mais de um ano, mas surgiu um novo putativo candidato, António José Seguro, e um velho pré-candidato mostrou-se cada vez mais interessado, e estou a falar de Gouveia Melo. O xadrez das presidenciais está cada vez mais complexo e, tendo em conta o timing, isto é normal? Ainda vai complicar mais ou a partir de agora espera-se uma clarificação? Eu acho que é normal. Penso que muitos destes nomes de que se fala hoje em dia são só nomes nesta fase. Eu até tenho algumas dúvidas neste momento se o próprio Dr. Marcos Mendes, que parece que é quem, na minha opinião, tinha a pré-candidatura e a intenção de se candidatar mais organizada, com o respaldo da moção ao Congresso de Luís Montenegro. Parecia que era quem melhor cabia no facto, Pronto, não é? Neste momento eu até tenho algumas dúvidas se o Dr. Marcos Mendes vai concluir por apresentar-se mesmo como candidato. Haver muitos nomes nesta fase é normal, a coisa depois depois do Carnaval vai começar a definir-se melhor. E também há uma coisa interessante que está a acontecer, que aí talvez tenha uma especificidade nestas eleições, ou que já não tenha acontecido, que é a quantidade de candidatos da área socialista, o Vitorino, o Centeno, agora o Seguro, que também penso que reflete o próprio momento que o PS vive, mais do que tenha a ver com os presidenciais mesmo. Reflete um momento pós-governo, regresso à oposição e as divisões internas dentro do PS. Portanto, encurtando razões e não estando agora a divergir para outro assunto, eu considero que isto é normal, que é assim, faz parte, mas só mais tarde é que vai ficar definido, de facto, quem é que são mesmo os candidatos e não os candidatos a presidenciáveis, que é esta fase em que estamos. Que no fundo também é um bocadinho uma fogueira de vaidades, não é? É. Liliana, ainda... É aquela coisa do eu também acho que me posso pôr em bicos dos pés. E também serve para eles perceberem, para medirem, tomarem o pulso, não é? Dos potenciais apoios que podem ter até ou não. para tomar não? decisões, Pois. sim.
Liliana, Eu acho que é mais presunção em água benta do que tomar o pulso, mas pronto. Vou também querer fazer uma pergunta sobre este tema, porque tu fizeste um apanhado de quase todos os candidatos que têm surgido na corrida, e eu tinha 2 perguntas sobre isso. Uma era se acreditas que há ali algum incontornável, e outra é só falavas numa mulher, Ana Gomes. Pode haver outra ou achas que não? Então, por ordem. Por Em ordem. relação aos nomes incontornáveis, como a São José dizia, nós há um ano se calhar acharíamos que Marcos Mendes era incontornável e agora já não temos assim tantas certezas. Aliás, o congresso do PSD deu para perceber isso, porque o timing de entrada dele também não foi o melhor. Ele entrou quando uma figura relevante discursava, já não me recordo exatamente quem é que estava a discursar, mas a sua entrada não foi apoteótica, acabou por se passar bastante despercebida, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Pedro Santana Lopes por contraste, e isso também é interessante. Sobre as figuras, para quem não leu o artigo, nós fazemos o levantamento da potencial candidatura do António José Seguro, de nomes que já fomos citando aqui. Acho que Gouveia Melo acaba por ser o nome mais incontornável, porque é aquele que tem assumido de uma forma mais clara que tem essa intenção. E tem tido atos que... Exatamente, portanto... É mais pelos atos do que por ele assumir, não é? Ele ainda não assumiu que tem essa intenção, mas o que ele diz Mas já mostra fez. que Sim, tem é verdade, essa intenção. é verdade. Não assume diretamente, mas vai dando sinais mais claros sobre isso, enquanto Marcos Mendes continua a fazer disso um tabu. Em agosto dizia que seria nos próximos meses, agora no Congresso do PSD já atirou para o início de 2025, portanto vai adiante a decisão, creio eu também, para perceber qual é que é o apoio que tem, não só do próprio partido, porque o respaldo já foi dado na moção, já foi dado também pelo próprio Luís Montenegro em entrevista à SIC, quando diz que Marcos Mendes se encaixa perfeitamente no perfil que ele estava a pensar. Portanto, há aqui outras... para responder diretamente, Gouveia Melo acho que é o nome mais incontornável neste momento no qual falamos. Em relação às potenciais candidatas mulheres, é com muita pena que eu só coloco aqui uma mulher no meio de... Não, mais ao lado de 9 homens. Acho que fazem falta mulheres candidatas. Nunca tivemos uma mulher Presidente da República, não é tal? Como nunca tivemos uma mulher eleita Primeira-Ministra, foi nomeada por Ramalhianos, e portanto era muito importante termos uma mulher na corrida, na minha opinião. Eu acho que isso também vai depender da decisão da esquerda, se irá ou não unir em torno de uma figura, chegar a um consenso e apresentar uma só figura para a Presidência da República. O LIVRE tinha lançado esse repto em maio, portanto há aqui o sinal que à partida não irá apresentar a sua própria candidata ou a sua própria candidata no caso, porque defende que deve existir uma união das forças de esquerda para uma só figura presidencial, para aumentar as probabilidades. Uma espécie de geringonça presidencial. Sim, no passado tivemos mesmo assim. Eu não sei se mais candidatos à esquerda pode até apanhar mais eleitores do que todos unidos num só. Não consigo ter uma garantia de que isso funciona assim. E não vais ter essa união, não vale a pena sequer. Sim, então não vai haver. A teorizar sobre isso, porque não vai haver. O PS já disse que ia ter um candidato. Sim. Não, mas o que eu tenho dúvidas é que seja líquido, que haver só uma candidatura presidencial, porque depois haveria uma segunda volta, se fosse essa o caso. união acontece na segunda volta. Exatamente, e portanto... Mas eu percebo a Liliana, porque depende sempre do primeiro candidato, do candidato principal. Não, eu não discordo, e se for eu só não acho que seja o Bloco líquida de essa Esquerda conclusão. disse logo que não aceitava. Claro. Portanto, faz diferença. Eu não digo sim, que não acho que seja uma estratégia... que seja totalmente líquido, que seja mesmo assim. Sim, não é nada líquido. Dito isto, eu espero que existam mulheres na corrida. Mais mulheres. Várias mulheres. Espero que exista uma, espero que exista mais do que uma. Em 2016 tivemos Marisa Matias e Maria de Belém. Em 2021 tivemos apenas novamente a repetição de Marisa Matias e Ana Gomes, 2 mulheres apenas novamente. Eu gostava de ver mais mulheres no boletim de voto, porque... Talvez Catarina Martins, não sei. Uma presidenciável seria também Leonor Beleza, mas ela afastou essa Sim, possibilidade. Sim. David, finalmente, mudo de assunto e é o último, só para introduzir a questão do Orçamento de Estado, que amanhã é a votação final global e embora a aprovação esteja garantida desde o início, houve algumas surpresas. Nós, em tempos, já tínhamos falado de algumas incógnitas, na altura chamámos-lhe incógnitas. Confirmaram-se para ti? Sim, diria que sim. Eu diria que não há propriamente surpresas. Eu diria que, eu vou ser muito rápido, eu diria que há talvez 3 temas onde mais do que surpresas e em que, além das incógnitas, foi aqui um bocado surpreendente, sobretudo a atuação do Partido Socialista, porque
No IRC nós tínhamos noticiado, e a notícia era perfeitamente segura, de que o PS tinha decidido votar contra na especialidade, portanto, a redução do IRC num ponto percentual, mas depois, no último dia de propostas de alteração, o PSD fez uma jogada, se quisermos, em que no fundo encosta o partido às cordas, dizer que se o PS não aprova, eles apresentam uma proposta de alteração de descida de 2 pontos percentuais, porque saberiam que o Chega aprovava, e portanto o PS acaba por recuar, e portanto... Na questão também do salário dos políticos, o PSD faz essa proposta no fim do corte de 5% nos vencimentos dos detentores de cargos públicos, e portanto o PS começou por apresentar uma proposta no sentido de que esse corte só se aplicasse para mandatos futuros, no sentido de os deputados não estarem a legislar em proveito próprio, e sim. Depois, com a pressão dos autarcas, acaba por recuar também. Portanto, isso também me surpreendeu, esse recuo, porque é uma cedência em toda a linha e porque mostra um partido que não decidiu bem o que é que pretende, não é? Porque apresenta uma proposta de alteração depois de haver uma proposta de alteração do PSD, e depois recua na sua própria proposta de alteração. Portanto, isto parece uma cacofonia. E já agora na banca, porque há também esta cedência naquela questão do fim da penalização da amortização antecipada dos créditos à habitação, no caso da taxa fixa, em que cede e vem agora propor uma alteração à sua própria proposta de alteração também, no sentido de que não haja um fim e de que essa taxa, essa penalização seja de 0,5%. Para mim, mais do que surpresas, foi surpreendente o comportamento do Partido Socialista em temas centrais. Na realidade acaba por ser uma surpresa. Os recusos acabam por ser uma surpresa, não estavam previstos. Vamos finalmente ao público notório. Começo pela São José. Pois eu, como se está a aproximar o Natal, venho falar de uma notícia que foi ontem conhecida através do site da Presidência da República, que o Sr. Presidente da República condecorou com a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo o ex-primeiro-ministro António Costa, que a partir da próxima semana é Presidente do Conselho Europeu, e fez isto, que eu acho que é normal. Eles, quando saem, são sempre condecorados pelos presidentes. Eu lembro-me que o Passos Coelho, na altura, rejeitou. Independentemente do seu mérito, é o que está a dizer. Sim, faz parte das regras, é uma praxe. É curioso é que foi feito sem divulgação prévia. As fotos são divulgadas pela própria Presidência da República, portanto foi uma operação assim meio clandestina. Mas eu olhar para as fotografias lembrei-me do Natal, porque a faixa, o laçarote, a condecoração que António Costa tinha ao peito, com aquele vermelho, parecia-me já um embrulho de Natal, não é? Pronto. Para quem é que é a prenda? Não, olha, não sei. Era para ele próprio. É para ele próprio e para a mãe dele, que devia estar ao lado toda orgulhosa, e a mulher e os filhos, estava lá a família. Liliana. Então, o meu público notório não é sobre faixas, mas é sobre gravatas. Porque hoje o debate, hoje quinta-feira, debate da especialidade, ficou não marcado, mas pontuado por uma discussão sobre a cor das gravatas, trazida por Hugo Soares, que apontou para a gravata cor-de-rosa de André Ventura para assinalar uma proximidade ao PS, enquanto ele próprio usava uma gravata cor de laranja, fiel às cores do PSD, e portanto quando nós estamos a discutir cores de gravatas no orçamento do Estado, o problema se calhar não são só os cavalos orçamentais. David. O meu público notório é o espaço de comentário de Santana Lopes, que curiosamente no Congresso do PSD ter sido bastante aplaudido, mas ele fez questão de, até porque não quis, digamos assim, fazer sombra a Marques Mendes, que no fundo ia ali numa espécie de pré-candidato a Belém, e vem dizer que ele estava mais para mandatos autárquicos do que presidenciais, não me lembro agora da expressão, mas tentou afastar essa possibilidade, e nós sabemos que até há quem diga que ele possa querer sair da Figueira da Foz para tentar uma candidatura aqui na região de Lisboa. Não sei, há muita especulação. Mas independentemente disso, o que eu acho interessante é que ele, entretanto, no espaço de comentário, depois de... Ele sempre alimentou a expectativa de poder ser um candidato presidencial. Agora, as últimas intervenções, em particular no Congresso do PSD, refriou essas expectativas, e ele agora vem dizer no seu espaço de comentário no Now que se as sondagens lhe dessem valores relevantes, ele iria à luta e seria candidato a Belém.
Portanto, eu acho interessante Pedro Santana Lopes, no fundo, dizer que ele quer continuar a andar por aí. Mais um. Ele não desiste de continuar. É mais um. Sim, mas ele E nunca mais uma desiste de vez. continuar a andar por aí. É um bocado Não. essa a ideia, não é? Obrigada pela vossa companhia. Voltamos de 2 a 8 dias. Até Obrigada. quinta. Até lá. Até breve. O público fica no ouvido.